Peço que vá até o bar e traga café. Só mesmo ela para conseguir, porque somos os únicos clientes e o barman deve estar louco para apagar as luzes. Ela faz o que peço. Discute com o rapaz, mas volta com 2 xícaras de café turco, em que o pó não é filtrado. Como brasileiro, café forte de noite não me assusta. Durmo bem ou mal, dependendo de outras coisas. Não dá para explicar o Aleph, como você mesma viu. Mas na tradição mágica, ele se apresenta de 2 maneiras. A primeira delas é um ponto no universo que contém todos os outros pontos, presentes e passados, pequenos ou grandes. Geralmente o descobrimos por acaso, como aconteceu no trem. Para que isso aconteça, a pessoa ou as pessoas têm que estar no lugar físico onde ela se encontra. Chamamos isso de pequeno Aleph. Ou seja, todo mundo que entrar naquele vagão e for para aquele lugar vai sentir o que sentimos? Se você me deixar falar até o final, talvez entenda. Sim, a pessoa vai sentir, mas não da maneira que sentimos. Você já deve ter ido a uma festa e descoberto que em determinado lugar da sala sente-se melhor e mais segura do que em outro. Isso é uma pálida comparação com o Aleph, mas a energia divina flui de maneira diferente para cada um. Se encontra o lugar certo onde ficar na festa, essa energia lhe ajuda a ser mais segura e mais presente. No caso de uma pessoa passar por aquele ponto no vagão, ela terá uma sensação estranha, como se conhecesse tudo. Não vai parar para prestar atenção, e o efeito se dissolverá no momento seguinte. Quantos desses pontos existem no mundo? Não sei exatamente, mas são milhões. Qual a segunda coisa? Antes preciso completar. O exemplo da festa é apenas uma comparação. O pequeno Aleph sempre aparece por acaso. Você está andando em uma rua, ou senta-se em determinado lugar, e de repente o universo inteiro está ali. A primeira coisa que surge é uma imensa vontade de chorar. Não de tristeza nem de alegria, mas de emoção. Você sabe que está compreendendo algo, mesmo que não consiga explicar sequer a si mesmo. O barman vem até nós, diz alguma coisa em russo e me dá a nota para assinar. Hilal explica que devemos sair, e caminhamos até a porta, salvo pelo apito do juiz. Continue. Qual a segunda coisa? Pelo visto, a partida ainda não terminou. A segunda coisa é o grande Aleph. É melhor explicar tudo de uma vez, quando ela ainda pode voltar para o conservatório de música e esquecer tudo o que tinha acontecido. O grande Aleph ocorre quando 2 ou mais pessoas que têm algum tipo de afinidade muito grande se encontram por acaso no pequeno Aleph. Essas 2 energias diferentes se completam e provocam uma reação em cadeia. Essas 2 energias... Não sei se devo ir além, mas é inútil. Hilal completa a frase. São o polo positivo e o polo negativo de qualquer bateria, o que faz acender a lâmpada. Elas se transformam na mesma luz. Os planetas que se atraem e terminam colidindo. Os amantes que se encontram depois de muito, muito tempo. O segundo é aquele que é provocado também por acaso, quando 2 pessoas que o destino escolheu para uma missão específica se encontram no lugar certo. Isso mesmo, mas quero ter certeza de que entendeu. O que quer dizer com o lugar certo? Pergunto. Quero dizer que 2 pessoas podem viver a vida inteira juntas, trabalhar juntas, ou então pode se encontrar apenas uma vez e se despedir para sempre porque não passaram pelo ponto físico que faz jorrar de maneira descontrolada aquilo que as uniu nesse mundo. Ou seja, se afastam sem entender direito o que as aproximou. Mas se Deus assim deseja, aqueles que uma vez conheceram o amor voltam a se reencontrar. Não necessariamente, mas pessoas que tiveram afinidades, como eu e meu mestre, por exemplo,
Antes, em vidas passadas, ela me interrompe. Que na tal festa que você usou como exemplo, se encontram no pequeno Aleph e se apaixonam imediatamente. O famoso amor à primeira vista. Melhor continuar o exemplo que ela estava usando. Que por sua vez não é à primeira vista, mas está ligado a toda uma série de coisas que já ocorreram no passado. Isso não quer dizer que todo encontro seja relacionado ao amor romântico. A maioria deles ocorre porque existem coisas que não foram ainda resolvidas, e precisamos de uma nova encarnação para colocar no devido lugar aquilo que foi interrompido. Você anda lendo coisas que não correspondem à realidade. Eu te amo, ela diz. Não, não é isso que estou dizendo. Eu me desespero. Já encontrei a mulher que precisava encontrar nessa encarnação. Demorou 3 casamentos, mas agora não pretendo deixá-la por ninguém nesse mundo. Nós nos conhecemos há muitos séculos e continuaremos juntos pelos séculos vindouros. Mas ela não deseja escutar o resto. Da mesma maneira que fizeram em Moscou, me dá um rápido beijo na boca e sai para a noite gelada da cidade. Sonhadores não podem ser domados. A vida é o trem, não a estação de trem. E depois de quase 2 dias de viagem e cansaço, desorientação, a tensão que cresce quando um grupo de pessoas está confinado no mesmo lugar e a saudade dos dias que passamos em Ekaterimburg. No dia de embarcarmos, encontrei na portaria do hotel uma mensagem de Yao, perguntando se eu não gostaria de treinar um pouco de Aikido, mas não respondi. Precisava ficar sozinho algumas horas. Passei aquela manhã inteira fazendo o máximo de exercícios físicos possíveis, o que para mim significava caminhar e correr. Assim, quando voltasse ao vagão, com certeza estaria cansado o suficiente para dormir. Consegui falar por telefone com minha mulher. Meu celular não funcionava no trem. Expliquei que talvez a Transiberiana não tenha sido a melhor ideia do mundo, que não estava convencido de que iria até o final, mas de qualquer maneira estava valendo como experiência. Ela me respondeu que o que eu decidisse estava bom para ela, que não me preocupasse. Estava ocupadíssima com suas pinturas. Entretanto, tivera um sonho que não conseguia compreender. Eu estava em uma praia. Alguém chegava do mar e me dizia que finalmente estava cumprindo minha missão. Em seguida, desaparecia. Perguntei se era homem ou mulher. Explicou-me que o rosto estava envolto em um capuz, por isso não sabia a resposta. Abençoou-me e repetiu que não me preocupasse. O Rio de Janeiro estava um forno, embora já fosse outono, mas que eu seguisse minha intuição, sem ligar para o que os outros diziam. Nesse mesmo sonho, uma mulher ou uma jovem, não sei exatamente, estava na praia com você. Existe uma jovem aqui. Não sei exatamente a idade, mas deve ter mais ou menos 30 anos. Confie nela, disse minha mulher. Na parte da tarde encontrei os editores. Dei algumas entrevistas, jantamos em um excelente restaurante e fomos para a estação por volta das 11 da noite. Atravessamos os Montes Urais, a cadeia de montanhas que separa a Europa da Ásia, em plena escuridão. E ninguém viu absolutamente nada. E a partir daí, a rotina tornou a instalar-se. Quando o dia raiava, como se movidos por um sinal invisível, todos já estavam de novo em torno da mesa do café da manhã. De novo, ninguém havia conseguido pregar o olho, nem mesmo Yao, que parecia estar acostumado com esse tipo de viagem. Seu ar parecia cada vez mais cansado e mais triste. Como sempre, Hilal esperava ali, e como sempre, dormira melhor que todo mundo. Começávamos a conversa com as queixas sobre o balanço do vagão. Comíamos e eu voltava para o quarto para tentar dormir. Levantava depois de algumas horas, ia para a sala, encontrava as mesmas pessoas, comentávamos os milhares de quilômetros que nos esperavam adiante. Olhávamos pela janela, fumávamos
escutávamos a música sem graça que vinha pelo sistema de alto-falantes do trem. Hilal agora quase não dizia mais nada. Instalava-se sempre no mesmo canto. Abria um livro e começava a ler, cada vez mais ausente do grupo. Ninguém parecia se incomodar com isso, exceto eu, que achava sua atitude uma absoluta falta de respeito com todos. Entretanto, ponderando sobre a outra possibilidade, seus comentários sempre inapropriados, escolhi não dizer nada. Terminava o café da manhã, voltava de novo para o quarto. Escrevia um pouco, tentava dormir de novo, cochilava algumas horas. E agora a noção do tempo estava se perdendo com rapidez. Todos diziam isso. Ninguém se preocupava mais com o fato de ser dia ou noite. Éramos guiados pelas refeições, como imagino que os prisioneiros também sejam. Em algum momento todos voltavam para a sala. O jantar era servido, mais vodka do que água mineral, mais silêncio do que conversa. O editor me contou que quando não estou por perto, Hilal fica tocando um violino imaginário, como se estivesse praticando. Sei que jogadores de xadrez fazem a mesma coisa. Trabalham partidas inteiras em suas cabeças, apesar da ausência do tabuleiro. Sim, ela está tocando música silenciosa para seres invisíveis. Talvez estejam precisando. Mais um café da manhã. Entretanto, hoje as coisas estão diferentes, como acontece com tudo na vida. Estamos começando a nos acostumar. Meu editor reclama que seu celular não consegue funcionar direito. O meu não funciona nunca. Sua mulher está vestida como uma odalisca, o que me parece engraçado e absurdo ao mesmo tempo. Embora não fale inglês, sempre conseguimos nos entender muito bem por meio de gestos e olhares. Hilal resolveu participar da conversa, contando um pouco sobre as dificuldades que os músicos têm para viver de seu trabalho. Apesar de todo o prestígio, um músico profissional pode chegar a ganhar menos do que um motorista de táxi. Qual a sua idade? Pergunta a editora. 21 anos. Não parece. Não parece geralmente significa parece mais velha, o que realmente era verdade. Jamais podia imaginar que fosse tão jovem. O diretor do Conservatório de Música me procurou no hotel, continuou a editora. Disse que você é uma das violinistas mais talentosas que já conheceu, mas que de repente se desinteressou por completo da música. Foi o Aleph, ela responde, sem me olhar diretamente. Aleph? Todos encaram surpresos. Eu finjo que não escutei. Isso mesmo, o Aleph. Não consegui encontrá-lo. A energia não fluía como eu esperava. Alguma coisa estava bloqueada em meu passado. A conversa agora parece completamente surrealista. Eu continuo quieto, mas o meu editor tenta consertar a situação. Publiquei um livro sobre matemática que tem essa palavra no título. Na linguagem técnica, significa o número que contém todos os números. O livro era sobre cabala e matemática. Matemáticos usam o Aleph como uma referência para o número cardinal que define o infinito. Ninguém parece estar acompanhando a explicação. Ele para no meio. Está também no Apocalipse, digo, como se fosse a primeira vez que estive escutando sobre o assunto. Quando o Cordeiro define que é o início e o fim, aquele que está além do tempo. É a primeira letra dos alfabetos hebraico, árabe e aramaico. A essa altura, a editora está arrependida de ter transformado Hilal no centro das atenções. É necessário alfinetar mais um pouco.